Música alta, som alto, barulho dão prisão e podem te conduzir para a delegacia de polícia. Entenda melhor essa questão no vídeo de hoje. Muitas pessoas sabem que um excesso no barulho, em música, em festa, pode dar problema, pode resultar no acionamento da polícia militar. Contudo, o que muitos não conhecem é que a lei não exige um limite de horário como condição para o acionamento da polícia militar. A polícia pode ser acionada a qualquer horário e conduzir o sujeito em flagrante, porque essa conduta de perturbar o sossego alheio, ela está prevista como infração penal no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Acompanhe comigo na tela. Então, a Lei de Contravenções Penais prevê no seu artigo 42 a infração denominada perturbação do trabalho ou do sossego alheios, que tem a seguinte redação: perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios. Por que meios? Aí a lei estabelece quais são os meios de perturbação. Primeiro, com gritaria ou algazarra. Segundo, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, aquela profissão que gera um barulho muito grande, um ruído muito grande e que incomoda. Terceiro, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Então, instrumento musical, música alta, isso tudo encaixa aqui. Quarto, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda. Então, aquela pessoa que tem um cachorro que estimula o cachorro a latir, ou então que está vendo que o cachorro está latindo e não faz nada para impedir, mesmo sabendo que aquele latido incomoda. Então, nesses casos aqui, da pessoa que grita, promove algazarra, da pessoa que exerce uma profissão que gera muito barulho, que gera um incômodo, por meio de máquinas, por exemplo, da pessoa que abusa de instrumentos sonoros, caixa de som, volume muito alto, e da pessoa que provoca o animal ou que não impede o animal de produzir um barulho que incomoda, essa pessoa pratica contravenção penal. E se ela for condenada, ela pode perder ali a sua primariedade. Será uma sentença criminal que pode tirar o réu primário da pessoa. E a consequência aqui é prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Então a pessoa pode enfrentar consequências na área do direito penal. A pessoa pode ser responsabilizada criminalmente, sem prejuízo de eventual responsabilização ambiental e também responsabilização civil. Se algum vizinho processar aquela pessoa pedindo indenização por danos morais, também é possível. Além, é claro, da possível infração ambiental aí, que o meio ambiente contempla também a paz, o silêncio, a calma. Tudo isso aí poderá ser objeto de procedimento próprio. Aqui eu estou focando na parte criminal, mas a pessoa pode responder nas outras áreas do direito também. E muita gente acredita que a lei estabeleceria um limite de horário, mas não é bem assim. Você pode perceber que na Lei de Contravenções Penais não está escrito ali que a infração penal só se configuraria a partir de determinado horário, a partir de 10 horas da noite, por exemplo. Não está escrito isso na lei. Em qualquer momento do dia, pode ser um dia comercial, pode ser um dia útil, um dia não útil. Mesmo assim, se a pessoa praticar uma dessas condutas que nós vimos, então estará enquadrada nessa contravenção penal. E aí entra um ponto interessante. Cada município estabelece ali em lei municipal quais são os limites de decibéis toleráveis. Ou seja, o som ele é medido por decibéis, o barulho, o ruído ele é medido por decibéis. E aí existe um equipamento chamado decibelímetro. Acompanha comigo na tela. É esse equipamento aqui, ó, chamado decibelímetro. Então ele é usado pelas autoridades e também por engenheiros e pessoas particulares também para medir a proporção do ruído. E aí, esse é o decibelímetro. Pois bem, no município de Caratinga, nós temos aqui uma lei, que é a Lei Ordinária número 4013 do ano de 2024. Ela alterou uma outra lei que já existia, que era a Lei número 2707 do ano de 2002. Então, essa lei se estabelece aqui sobre a questão de ruídos rurais e urbanos. E ela traz aqui alguns limites de decibéis. Primeiramente, ela traz aqui alguns conceitos, o que é som, o que é ruído, o que é vibração, o que é poluição sonora, etc., né, dentre outros tantos conceitos. E ela traz aqui alguns limites de decibéis. Então a gente pode perceber, segundo a lei do município de Caratinga, que período diurno é aquele compreendido entre 7 horas e 1 minuto até as 18 horas,
e período vespertino é aquele das 18 horas e 1 minuto até as 22 horas, e o período noturno é aquele das 22 horas e 1 minuto até as 7 horas do outro dia. Então, esses aqui são os períodos diurno, vespertino e noturno, de acordo com essa lei. Pois bem, dentro do período diurno, se a gente for estabelecer aqui, por exemplo, áreas que sejam estritamente residencial urbana ou de hospitais e escolas, o limite é de 50 decibéis. Então, a pessoa que eventualmente fizer algum ruído numa área que seja estritamente residencial, ou seja, uma área somente residencial urbana, ou que seja área de hospital ou de escola, se fizer algum ruído acima de 50 decibéis, então essa pessoa estará praticando ali a infração, tanto a infração administrativa, podendo ser penalizada pelo nosso município de Caratinga, como também ela pode ser penalizada pela justiça criminal. Perceba, para que a pessoa responda criminalmente, nem sempre o policial militar estará portando ali um decibelímetro, nem sempre ele terá isso nas suas mãos ali para poder medir quando for acionado por alguém da população. Mas mesmo assim, se ele constatar que existe ali uma gritaria, uma algazarra, que existe ali um abuso de instrumento sonoro ou de sinal acústico, ele pode conduzir aquelas pessoas em flagrante e aí vai ficar a cargo da Polícia Civil investigar e do Ministério Público resolver se vai acusar ou não aquela pessoa e eventualmente o Judiciário vai julgá-la, condenando-a ou absolvendo. Mesmo assim, a pessoa, nesse contexto, terá sido conduzida até uma delegacia, os seus equipamentos terão sido apreendidos, então a pessoa enfrentará problemas e dor de cabeça. Por isso que é importante ressaltar que você tem que respeitar o espaço do seu vizinho, o espaço do colega, o espaço daquele que é igual a você, do seu semelhante. Então você não pode, não deve praticar gritaria, algazarra, abusar de música alta, principalmente no horário noturno, mas não é somente no horário noturno. Então é muito importante que você tenha isso em mente, que você conheça o direito e também compartilhe isso com seus familiares, com seus amigos, com seus conhecidos, para que todos possam cumprir aí a nossa legislação. Se você quer fazer uma festa, tem que ser num ambiente próprio para isso e mesmo assim respeitando a limitação de decibéis, ok? Muita atenção para isso, atenção também para os termos da lei municipal que eu mencionei. Cada caso é um caso, tem que ser enquadrado ali, se for área urbana, área rural, vai ter uma variação da limitação de decibéis, mas saiba que se você abusar, você pode responder tanto criminalmente, como também perante o município de onde você reside, pode ser Caratinga ou outro município, cada município tem a sua legislação, como também você pode responder civilmente se algum vizinho, alguém incomodado com aquele barulho, resolver te processar. Ele pode te processar e existe ali uma chance dele ganhar esse processo na justiça e conseguir contra você uma indenização e você ter que pagar isso do seu bolso, essa indenização. Então, muito cuidado, tenha isso em mente, respeite o direito do outro e também conheça os seus direitos caso alguém infrinja, caso alguém desrespeite a legislação. E mais um ponto importante também, quando você aciona a polícia para esse tipo de situação, acontece às vezes da polícia exigir que você se identifique. O problema é que isso gera um mal-estar, né? Muitas vezes a pessoa não quer se identificar porque depois o vizinho pode retalhar aquela pessoa, ficar de mal e acabar querendo descontar aquele acionamento da polícia contra essa pessoa. Esse realmente é um grande problema. Entretanto, essa contravenção penal, ela é de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma vez que haja essa infração penal, compete ao Ministério Público processar e também não depende de representação de ninguém. Diferente dos crimes ou de contravenções que exigem representação pela vítima, nesse caso aqui é uma infração penal que não exige representação. É uma ação penal pública incondicionada à representação. Isso quer dizer que, uma vez que a polícia constate a prática dessa infração penal, ela tem o dever de agir, ela tem o dever de apurar, de conduzir os envolvidos. A questão é que, se você não se identificar, muitas vezes a polícia não vai conseguir identificar quem foram os prejudicados, quem se sentiu prejudicado por aquele ruído, quem foi perturbado efetivamente. E isso pode realmente prejudicar um pouco ali na hora de apurar a materialidade daquela infração penal. Por isso que, no meu entendimento, embora não se exija formalmente
que alguém represente para que essa contravenção penal seja investigada, é interessante sim que você dê o seu nome e deponha para poder afirmar que aquilo te perturbou, porque se não houver perturbação, se nenhuma pessoa constatar a perturbação, então não tem como o Estado fazer nada, né? Salvo situações muito excepcionais em que a polícia é acionada anonimamente, por exemplo, está passando ali pelo local e constata flagrantemente uma festa já de madrugada com um barulho muito alto em zona urbana, perto de várias casas. Então, nessa situação excepcional, eu entendo que a polícia poderia, ela própria, afirmar que há ali a perturbação. Mas se é uma situação em que a polícia, quando chega, não constata aquele barulho alto e não tem ninguém para depor que houve ali há poucos minutos o barulho muito alto que perturbou, então fica difícil para o Estado investigar também, né? O Estado ele lida com depoimento de testemunhas, com provas técnicas, sem isso fica muito complicado para o Estado investigar, processar e punir aquela pessoa que praticar essa infração penal. Então, se você um dia acionar a polícia por esse motivo, saiba que muitas vezes é importante sim você se identificar para que haja ali uma materialidade para que a polícia consiga constatar aquela infração penal e também constatar a autoria, constatar quem foi o causador daquele problema. Porque se não tiver ninguém para ser conduzido, se não tiver ninguém para se responsabilizar por aquela música alta, então acaba que não dá para fazer muita coisa, né? Claro que ainda resta a possibilidade de apreender aquele equipamento de som causador da infração penal, e aí o sujeito proprietário daquele equipamento vai ter um trabalhão para tentar recuperá-lo, se é que vai conseguir recuperá-lo. Vai ter que pedir isso para o delegado de polícia ou até mesmo para o juiz, ok? Então muita atenção para isso, saiba dos seus direitos, saiba também dos seus deveres e até o próximo vídeo.